Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube do Design. Eu sou Iago Maciel e hoje vou ensinar a vocês como fazer animações de texto dentro do After Effects. É muito comum as pessoas utilizarem scripts e plugins para fazer essas animações, mas o After tem uma ferramenta muito poderosa chamada Animate. Com ela você tem mais liberdade na hora de animar e isso deixa o teu trabalho mais estilizado e com a sua cara. Bom, além de explicar o conceito da ferramenta, eu vou ensinar passo a passo como vocês podem criar uma animação bem fluida. Assim você pode entender o processo e aplicar nos seus textos. A primeira coisa que você precisa fazer é criar uma nova composição, usando o atalho Ctrl N ou clicando nesse botãozinho aqui, no painel Project. Depois vamos criar uma caixa de texto. Clicando no ícone de texto e selecionando a ferramenta de texto horizontal, nós vamos clicar na janela de preview e depois escrever o nosso texto. Eu vou colocar clubedodesign.com. Só vou centralizar o texto usando a Selection Tool e centralizar o ponto âncora usando a Pan Behind Tool. Agora, expandindo as propriedades do texto, você vai ver que nós temos uma função chamada Animate, que tem um menu expansível do lado. Clicando no menu, você tem acesso a vários parâmetros que podem ser animados no nosso texto. No caso, vamos usar o parâmetro de posição. Agora veja que apareceu o primeiro Animator. Entrando nas propriedades dele, nós temos a opção Range Selector e o parâmetro de posição, que foi o que a gente escolheu. Expandindo o Range Selector, nós vemos novos parâmetros, que funcionam da seguinte forma. Eu vou mover o nosso texto um pouco para baixo. Para isso, basta clicar e arrastar no indicador de posição da direita ou digitar um valor específico. No caso, eu vou colocar exatamente 220. Já nos parâmetros do Range Selector, nós temos o Start, que define o ponto inicial da animação, e o End, que marca o fim dela. O Offset é responsável por fazer a transição entre o começo e o fim. Vamos marcar um keyframe no início clicando no reloginho com o Offset 0%. Depois a gente pula 20 frames e sobe o Offset para 100%. Dando um preview, você pode ver que a animação ainda não está legal. Isso é por conta do shape que o texto está levando em consideração na hora de fazer o movimento. Vamos em Advanced e em Shape você pode ver que está selecionado Square. Vamos mudar para Ramp Up. Você deve ter percebido que ao fazer essa troca, o início da animação parece que está na metade. Por esse motivo, ao trabalhar com Ramp Up, nós marcamos o offset para ir de -100 até 100%. Fazendo isso, você pode ver que o nosso texto está fazendo um movimento bem mais suave. Para ajudar você a entender melhor, eu fiz um exemplo aqui bem simples para explicar a diferença entre essas duas opções, de uma forma visual e bem prática. No Square, o texto reage ao movimento de um quadrado, como se estivesse subindo um degrau, mas isso não é muito agradável aos olhos, porque é um movimento um pouco grosseiro. Já no Ramp Up, o texto leva em consideração uma rampa, e isso deixa o movimento um pouco mais fluido e agradável. Agora que você entendeu como funciona, vamos voltar para a nossa composição, que eu quero te mostrar o passo a passo de como chegar num ótimo resultado. Ainda em Advanced, nós temos as propriedades Easy High e Easy Low, que aqui funciona basicamente como se fosse um Easy In e Easy Out. Para essa animação, no High eu vou colocar um valor de 50 e no Low aproximadamente 30, ou melhor, 35. Se você der um preview, pode ver que já melhorou e muito o movimento, mas para deixar ainda melhor trabalhado a gente pode duplicar o Animator com o atalho Ctrl D e ao expandir nós vamos mudar o valor da posição para um valor negativo. Vamos testar -40. Eu vou mover os keyframes do segundo Animator mais para o lado, para explicar como funciona a interação entre os dois Animators. O primeiro está indo de 0 a 220. Já o segundo vai pegar o valor da última posição, que no caso é 220, e diminuir 40, fazendo um movimento bem sutil para baixo. Certo, agora nós temos que posicionar os keyframes do segundo animador bem na hora que o C da palavra Clube do Design chega ao limite. Agora você pode ver que nós temos um movimento bem mais estilizado, como se fosse uma espécie de onda. Isso não tem limites, você pode ainda fazer um outro animador e fazer um movimento para cima, duplicando e trocando o valor para agora um positivo. Podemos pôr 15. Agora movemos os frames do terceiro animador para o momento em que o C atinge o limite na volta. O movimento ficou ainda melhor. Mas supondo que você queira um movimento ainda mais elaborado, você pode adicionar outras propriedades nos animators, não somente a posição. Por exemplo, eu quero adicionar uma rotação no meu texto. Então a gente vem em Animator 1 e expande esse menu e seleciona Rotation. Eu quero que ele inicie com a rotação de 90 graus. Vamos ver como fica.
Bacana. Vamos adicionar também a rotação nos outros animadores. No segundo, vamos colocar um parâmetro de rotação e atribuir um valor de, por exemplo, -20. Já no terceiro, vamos usar algo como 5 positivo, para dar um movimento bem sutil. Viu só que bacana que fica? E se você ainda quiser usar um pouco mais, nós podemos colocar o parâmetro de opacidade no primeiro animador, para dar um fade na entrada do texto. Da mesma forma da rotação, clicamos na setinha, selecionamos Opacity, e dessa vez vamos jogar o valor dela para 0. Saca só o resultado. Muito legal. Agora que você teve todo esse trabalho para criar a animação, você também pode salvar ela e usar em outro projeto facilmente. Para isso, selecione os Animators, vá em Animation, aqui no painel superior, e clique em Save Animation Preset. Depois, é só selecionar a pasta Preset nos arquivos do After e pôr um nome que você queira. Depois de criado, você pode aplicar ele em qualquer camada de texto. Basta ir em Effects e Presets, Animation Presets, e procurar pela pasta onde você colocou o seu. No meu caso, ele está nessa pasta e eu coloquei o nome dele de Elegant Fade In. Então você pode pegar ele e arrastar para cima da sua camada de texto. E olha só. Hoje era isso que eu tinha para passar para vocês. Espero que isso ajude nos seus projetos tanto quanto ajuda nos meus. Fiquem ligados nas nossas plataformas, que tem muito conteúdo legal para você que é curioso que nem a gente. Então, até a próxima.